Ale, vamos. Só a Denise me dá ok aí. Declaro aberta a presente sessão. Convido a todos em posição de respeito a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Bom dia a todos, a mesa diretora, os colegas vereadores, a imprensa, os funcionários da casa e todos que nos acompanham pelo Facebook. Expediente, ofício número 90 de 2020. Convocação de sessão extraordinária. Prezado vereadores, tenha presente finalidade de convocar Vossa Senhoria nos termos do artigo 32, inciso 1º, a linha A da Resolução número 2 de 2011,
para comparecer em sessão extraordinária que acontecerá no dia 16 de abril de 2020, às 7h30, no plenário Evaldo Louze, para deliberar sobre o projeto de lei número 34/2020. Atenciosamente, Lucilene Marque, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício 335 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Mensagem retificativa ao projeto de lei número 34 de 2020. Ordem do dia. Projeto de lei número 34 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a suspender os contratos administrativos sob regime emergencial, temporário e de excepcional interesse público durante a vigência do Decreto Municipal número 3.536, de 2 de abril de 2020, que reitera a declaração do estado de calamidade pública no município de Carlos Barbosa, para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e pelo período em que houver a suspensão das aulas nas escolas municipais em razão da pandemia. Então, o vereador Denir, líder do governo, que pediu a retirada do projeto, tem 5 minutos para se manifestar. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, funcionários desta casa, demais pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Na última segunda-feira, então, esse projeto entrou na pauta desta casa, foi colocado em pauta e depois achamos por bem pedir a retirada, ao qual foi aprovado pela maioria dos vereadores. E buscamos, junto ao Executivo, uma explicação técnica desta situação, ao qual foi feita na terça-noite, na Prefeitura Municipal, onde estiveram presentes a assessoria jurídica do município, assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, os vereadores, secretária municipal, a Clarissa, da administração, e a procuradora Marluza, onde explicaram minuciosamente o teor desse projeto, que é relativamente simples, mas que tinha alguns entendimentos que poderia ser feito de alguma outra maneira. Infelizmente, uma contratação emergencial é uma contratação simples de ambas as partes, um contrato onde que ele não tem muitas regras, é para atender uma emergência no município, ou na área de professor, ou monitor, ou para substituir até em outras áreas, pode ser feito também. Neste caso, os monitores de creche e auxiliares. No dia 23 de março, teve a paralisação do município de Carlos Barbosa, e nesse momento os contratos vinculados a isso já foram suspensos. Transporte escolar, alimentação escolar, e não tinha sido suspenso até a pedido do prefeito, porque voltaria às aulas no dia 6, pelo decreto, que ficasse, então, para que já retomasse as aulas, porque teria que ter rescindido o contrato naquele momento, dia 23 de março. Automaticamente o contrato tinha que ser extinto, porque não teria o serviço prestado para receber a remuneração do trabalho. No dia 6, pouco antes disso, o governador do estado decretou que as aulas só voltariam no final de abril ou início de maio. Com isto, o Executivo se viu forçado a acatar o decreto do governo do estado e suspender também novamente as aulas, que voltariam no dia 6. O prefeito, novamente, sendo pressionado por toda a equipe da administração e jurídica para fazer a quebra dos contratos, pediu uma alternativa para não deixar todo mundo sem emprego ali na frente quando voltaria às aulas. E foi encontrada essa suspensão do contrato, um decreto do governo federal que prevê isso para iniciativa privada, e foi colocado aqui no município de Carlos Barbosa. Com isto, garante que o retorno das aulas, se for aprovado esse projeto hoje, como ele está concebido, quando retornar às aulas, todos estarão de volta ao seu trabalho. Do contrário, teria que rescindir todos os contratos, fazer uma chamada, fazer uma seleção novamente, para chamar depois os profissionais. Mas fica na mão de cada monitor, de cada auxiliar, senhora presidente, a decisão
se quiser rescindir ou se quiser suspender. Essa é a grande vantagem desse contrato. O prefeito não está aqui mandando um contrato simplesmente fechado e dizendo que está suspenso por um período, por quanto durar essa pandemia ou quanto estiver suspensas as aulas. Não, está vindo um projeto que é legal e tem que vir para esta casa, tem pareceres dizendo que tem que ser feito assim, porque aqui que é aprovado a contratação desses profissionais. E esta casa é a casa de discutir projetos, é a casa de se aprovar ou não aprovar projeto. Eu não sei como vai votar cada um dos colegas, eu tenho a minha posição, já tinha ela formado desde o início, porque é um projeto, como eu falei, relativamente simples, aonde que quebra um contrato, aonde que não existe um serviço. Fazendo uma analogia, qualquer um de nós pode contratar um serviço de um terceiro, e nós não vamos pagar se ele não efetuar o serviço. Uma prestação de serviço feita pelos monitores e pelos auxiliares, se não tem a prestação de serviço, não tem a remuneração. Isso é natural, isso é óbvio, todos nós sabemos disso. Isso a gente emprega na nossa vida também. Professores que estão nessa situação, os professores estão em AD, estão ministrando à distância, estão mandando trabalho para os alunos, estão atendendo os alunos. Então, senhores vereadores e quem está nos acompanhando, um projeto que é a maneira mais humana de manter os contratos vigentes e retornar assim que terminar tudo isto. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Eu quero que o secretário da Casa, William, leia o parecer jurídico da mensagem retificativa. Referida a mensagem retificativa ao projeto de lei número 34 de 2020, visa alterar o parágrafo 2º do artigo 1º para fim de disciplinar que, no caso do contratado aderir à suspensão, fim do prazo de 15 dias contados da publicação da lei, restará cessado o direito de remuneração pelo período da suspensão, podendo haver resilição a partir de 1º de maio de 2020, restando vedado o pagamento relativo ao aviso prévio, se após a suspensão ocorrer a extinção do contrato. A alteração é legal e viável. Carlos Barbosa, 15 de abril de 2020, Paula Zanetti Bonassina, assessora jurídica. É isso. Obrigado, William. Então, o projeto de lei número 34 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Kirsch. Vereador Baroni. Vereador Valmor. Vereador Douzan. Mais alguém? Denir. Vereador Aleph. Vereador Matheus. Vereadora Rosália. Enio. Então, vereador Kirsch, por favor. Meu bom dia a todos, a todas. Hoje uma sessão um pouquinho diferente por ser de manhã. Eu vou votar favorável ao projeto, porque a maioria dos servidores optou pela aprovação desse projeto e deixar assim facultado a cada um escolher entre o ruim e o péssimo. O prefeito botou nós numa situação tanto quanto constrangedora em ter que escolher isso aqui na Câmara de Vereadores, porque a própria advogada da prefeitura falou que nenhum outro município mandou para nenhuma outra Câmara de Vereadores um projeto nesse sentido. E eu pesquisei em outras cidades e realmente nenhum local chegou a mandar para a Câmara de Vereadores um projeto indicando a suspensão ou a demissão dos contratos emergenciais. Estranhamente, só Barbosa fez isso. Eu acho que o ideal era, nesse momento, voltar às aulas o quanto antes. Ontem, o governador determinou que sigam fechadas as escolas e os comércios por mais um tempo. Porém, ontem o STF julgou uma ação, número dela, se não me engano, 926, que diz que governos municipais e governos estaduais têm autonomia para criar ações, atender demandas contrárias ao que determina o governo federal. Então, por analogia, o governo municipal também pode ir contra uma determinação do governo estadual. Sugiro que o prefeito mexa os seus advogados, mexa a equipe jurídica da prefeitura para não determinar o fechamento das escolas e assim poder quanto antes retomar as aulas. Aqui em Barbosa a indústria já voltou,
grande parte dos pais está sim trabalhando e precisamos botar essas creches nas escolas para deixar os pais trabalharem tranquilamente. E assim daremos emprego para as monitoras novamente, para os auxiliares e voltaremos à vida normal. Sempre respeitando, com certeza, as normas de higiene e limpeza que são tão necessárias a todo mundo. Mas o município pode, com a determinação de ontem do STF e STJ, não lembro mais agora, STF, se me engano, pegar e entrar com ação para não respeitar o que o governador determinou em sua publicação ou sua fala de ontem à noite. Então, alternativas acho que existem sim. Obrigada, vereador. Vereador Baroni. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu, na última sessão de segunda, eu tinha manifestado a minha inquietude com relação a esse projeto, pela forma que foi apresentado, a forma que chegou, a forma que foi nos passada, que seria uma imposição, uma medida coercitiva dos órgãos superiores de fiscalização, e nisso me deixou meio inquieto. Depois foi se descobrindo que não era isso, que eram umas outras, por outros motivos que esse projeto foi feito. Dito isso, presidente, eu quero dizer que eu me sinto confortável em votar esse projeto, porque é o papel do Poder Legislativo votar projetos dessa natureza, eu fico tranquilo em votar nesse sentido. O prefeito tinha duas alternativas: pagar esses funcionários, que essa pandemia se prorrogue por mês de maio adentro e junho, pagar para quase uma centena de pessoas, 96 profissionais, recebendo sem prestar o serviço, ou suspender o contrato. E aí que a gente vai para o lado do interesse público. Qual que é o interesse público que tem que predominar nos agentes políticos? O interesse de 96 pessoas ou o interesse de 30 mil moradores? Esses 300 mil reais que são praticamente gastos com esses profissionais, que sem dúvida nenhuma vai fazer falta para eles, serão gastos possivelmente ou investidos em saúde em outros gastos nesse sentido. Então, por isso, é muito viável, é pertinente o contrato, o projeto. E falando um pouco o que o Kish falou também, ontem a determinação, o decreto do governador, que me pareceu fora da curva, porque somente a região metropolitana de Porto Alegre, e até lá pode se justificar, Porto Alegre tem bastante caso, e a região metropolitana da Serra Gaúcha, inclusive Carlos Barbosa, estão dentro desse decreto. Mas aí teria que se perguntar para o governador, Bagé não é um caso muito mais grave? Passo Fundo não tem muito mais casos do que a região da Serra? Então, na linha do Kish, também acho que tem uma margem para se buscar uma alternativa jurídica para que se consiga, dentro da legalidade, fazer com que nossas atividades voltem à rotina o quanto antes. E sendo assim, retornando às aulas das creches, as atividades das creches, esses profissionais, nenhum deles seria atingido por esse projeto. Mas sou favorável, sim, presidente, exclusivamente porque ele observa o interesse público. Seria fácil, daí não precisando de projeto, o prefeito rescindir todos os contratos, mas buscando dar uma garantia, assim que retomar as atividades depois da pandemia, é que se propõe a suspensão também. Por isso que eu sou favorável. Obrigada, vereador. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Eu tenho que dizer que hoje eu vou votar, sim, esse projeto. Sou obrigado. Não gostaria de estar fazendo o que eu tenho que fazer hoje, porque o projeto que recebemos é assim, como eu disse, uma faca de dois gumes. Ou vota. Se votar favorável, eles têm ao menos uma escolha de ser demitido ou de ter o contrato rescindido. O que a gente vai fazer? O que é melhor, o que é pior? Nem a gente sabe. A gente sabe que lá fora tem muitas pessoas que estão dizendo a culpa é dos vereadores. Marque a cara desses vereadores. Bom, pode olhar bem para a minha cara e marcar. Não tenho medo. Não fui eu que criei esse projeto. O problema não é meu. Se eu tivesse uma vara mágica e pudesse resolver o problema, eu resolveria, mas eu não tenho uma vara mágica. Sou obrigado a fazer meu trabalho, que é dar o meu voto. É isso.
Ah, como dói ter que prejudicar uma pessoa. E eu sei que hoje é 90 e poucas famílias que vão ser prejudicadas e muito prejudicadas. Não vou entrar na área da saúde dizendo que tem que voltar ou não tem que voltar, porque eu não sei o que está para vir, o que está para acontecer. Tomara que Deus nos ajude, que esteja terminando essa pandemia, mas pelo que eu sinto, é que agora é que o frio vai começar, é que agora é que o perigo vai vir. Que triste saber, temos 50 cabeças pensando, qual é que está certa? Os juízes? O governo federal? O estadual? O municipal? Nem isso a gente sabe. Como é triste a gente ter que fazer uma escolha que a gente não quer fazer. Não criamos esse projeto, não foram os vereadores. Esse projeto chegou para nós, e se foi à tona, se toda a população ficou sabendo sobre esse projeto, foi porque nós lutamos. Teve pessoas aqui que lutaram, que queriam que a população soubesse o que ia acontecer, que queria que os professores, que os monitores soubessem. Porque senão teria sido votado e ninguém nem lá fora saberia, ia saber depois que a decisão tinha sido tomada. Então, antes de acusar que foi esse ou foi aquele vereador, pensem bem. E eu digo, vou dar meu voto sem medo e sem temer. Vou fazer apenas o meu trabalho. E não quero prejudicar ninguém, jamais prejudicaria uma pessoa. Ah, se eu pudesse só ajudar, como eu gostaria. Vou ter que votar favorável, sim, mas vou votar favorável pelo seguinte, para dar uma escolha para eles, porque senão nem essa escolha eles não teriam. Porque se votar contrário e nós vencermos derrubando o projeto, eles serão todos demitidos. E tem alguns que, pelo que a gente sabe, querem a opção de poder escolher. Seria isso, senhora presidente. Obrigada, vereador. Vereador Douzan. Sim, bom dia a todos, colegas vereadores, presidente. É triste a gente estar aqui nesse momento para votar um projeto desses, mas as 3 colocações até agora aqui foram bem prudentes. É mais ou menos a linha que eu sigo. Terça-feira, quando eu acordei, já tinha mensagens no celular e, posteriormente, me colocaram num grupo que a maioria dos vereadores também faz parte, com as monitoras, com auxiliares gerais. E nesse grupo a gente tentou o máximo possível entrar num acordo. Na terça de noite fizemos uma reunião junto com a secretária de administração, os advogados do município, onde foi apresentada essa proposta dos 15 dias de aviso prévio, dando mais 15 dias para as pessoas também receberem. E ficou para nós, então, a carga de votar esse projeto. Desde terça de manhã eu converso com colegas de bancada, o vereador Kirsch, o vereador Valmor, o vereador Matheus, e a gente, sinceramente, buscou bastante procurar novas alternativas. Ontem, praticamente, eu passei o dia inteiro lendo jurisprudências, boletins informativos da FAMUR, e entrei, novamente ontem eu entrei em contato com os advogados do município, tentando apresentar essas alternativas, mas foram refutadas devido ao parecer que a DPM encaminhou e até foi colocado aqui na segunda pelo Aleph e pelo Denir, se não me engano. Então, frente a isso, cabe a nós aqui votar na maneira menos lesiva que a gente considera para que essas pessoas consigam seguir adiante. Mas, assim como o colega Kirsch comentou, eu gostaria de ressaltar que na segunda-feira à noite foi informado que esse projeto não precisaria ter vindo para a Câmara de Vereadores. Então, eu só gostaria de deixar bem claro que concordo que a gente tenha que ter a opinião formada, mas eu gosto de votar quando eu realmente tenho que votar alguma situação como essa. Eu acho que se tem alguma pessoa que tem que tomar, tem que ter o poder de decisão e tem um poder maior de decisão, ele deve ser tomado. Essa é a minha colocação, mas de pronto eu vou votar favorável, já informo, justamente pela questão de ser menos lesivo para as monitoras, pelas pessoas, e por elas também terem opinado nesse sentido da gente votar pela aprovação. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Denir. Sim, senhora presidente. Só quero dizer que o vereador Kitsch se equivocou em um ponto na sua colocação. Também o vereador Fábio agora, no mesmo ponto, se equivocaram.
E, infelizmente, o vereador Valmor, tenho que dizer que nós somos vereadores para votar os projetos, não é para... Eu fico triste em ter que votar. Nós somos eleitos para votar projetos, fomos eleitos para decidir o município de Carlos Barbosa. Para decidir, como falou o vereador Luciano, para os 30 mil habitantes de Carlos Barbosa. Essa é a nossa posição. Não vamos ter só bônus aqui na Câmara. Talvez muito mais ônus do que bônus. É o que nos cabe. Nós somos legisladores para isto. Pensa que está de fácil para uma Assembleia Legislativa do Estado, para um governo federal, para uma Câmara de Deputados, para o Senado? Claro que não. Com tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, tenho certeza que não está sendo muito fácil, não. O TCE diz o seguinte: para ter a suspensão dos contratos tem que ser por lei. Está no TCE. É só ir buscar. Senão, rescinde. Não precisava vir para cá para rescindir o contrato. A rescisão de contrato é automaticamente por ambas as partes em qualquer tempo. Se a banca tivesse sido, seu concurso tivesse sido homologado, esses contratos já tinham sido extintos talvez há um mês atrás. Naturalmente, porque teria banca para ser chamada. Então, gente, eu acho que nós temos que pensar um pouco, talvez, esse é o equívoco que teve o vereador Kirsch, o vereador Valmor e também o vereador Fábio, onde disse que não precisava vir para essa casa. Quando falaram que não precisava vir, era para rescindir o contrato. Eu entendi desta maneira. Claro que não precisa vir se é para rescindir o contrato. Se eu estou equivocado, talvez falaram equivocadamente lá, então, para nós. Mas o TCE é muito claro. Então, é isso que está falando aqui, ó. E tem um parecer que foi postado no grupo, e vocês devem ter visto, o parecer onde que diz que o TCE, ele fala assim, ó, deve haver regulamentação, ou seja, lei para que possa ser suspensos, caso contrário, deve ser rescindidos. Esse é o parecer do TCE. E é o que controla as contas do nosso município. É o que vai aprovar ou desaprovar. Então, com isso, eu quero dizer que um projeto, como falei, relativamente simples, só para nós autorizar as pessoas a escolherem o que elas queriam fazer. Só isso que estava acontecendo. Rescindido ia ser de qualquer maneira. Não precisava vir para cá. Aí não tinha escolha. Assim, as pessoas envolvidas nesse processo vão ter a escolha de fazer o que elas entendem melhor para as vidas delas. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Aleph. Bom dia, vereadora presidente Lucilene, vereadores, colegas, imprensa, conexão e rádio estação que está aqui presente. Eu fico triste de votar o projeto, assim como o vereador Fábio, assim como todos os vereadores. Mas de forma alguma eu ficaria triste por esse projeto vir para casa. Veja bem, vereadores, isso aqui é uma democracia e eu fico feliz quando todos os projetos podem passar pela Câmara de Vereadores, porque aqui é onde que nós exercemos a democracia. Ou os senhores preferem que as coisas fossem feitas por baixo dos panos? Eu prefiro 1000 vezes estar votando esse projeto, estar participando, e se não tivesse vindo para casa, não teria sido dada tanta publicidade assim como foi, não teria sido criado, por exemplo, o grupo, porque já teria sido descartada essa hipótese, já teriam sido o pessoal rescindido seus contratos, mas aconteceu de vir para a Câmara, foi criado um grupo pelos contratos emergenciais, que adicionaram os vereadores que, no final das contas, o papel democrático foi muito melhor dessa forma. Então, é uma responsabilidade, sim, grande que nós temos em votar. É complicado, como diz o vereador Denias, ser vereador tem os ônus e bônus, aqui não é mil maravilhas, nós sabemos que às vezes tem que votar coisas polêmicas, coisas complicadas, projetos dificultosos, e esse é um dos casos, são 96 pessoas. Só que, já pensaram se esse projeto não tivesse vindo para casa e tivesse sido rescindido esses contratos? Mais uma vez, eu prefiro 1000 vezes que todas as ações do Poder Executivo passem pela Câmara de Vereadores, para que nós possamos exercer o nosso papel de fiscalizadores de uma forma, da forma mais incisiva possível, que esse é uma das maiores funções do vereador. Então, eu fico triste quando tem vereadores que me parece que querem se eximir da responsabilidade de votar um projeto, se eximir da responsabilidade de participar da comunidade. Veja bem, quando nós nos elegemos vereadores, quando se propomos a entrar numa campanha, também nos propomos a votar projetos polêmicos dessa forma.
É complicado, com toda certeza não é todo mundo que entende os projetos que estão correndo, não é todo mundo que entende. Mas, assim que funciona a democracia, está passando pela Câmara, graças a Deus está passando pela Câmara. O pior mesmo seria se os governos fizessem todas as coisas por baixo dos panos. Aí também não precisaria nem existir Câmara de Vereadores, nem Assembleia Legislativa, nem Câmara Federal, nem Senado. Mas enfim, agora fica um pouco curto de falar a explanação a respeito do projeto em si, mas eu vou deixar para falar na justificativa, então, presidente. Obrigado pela palavra. Obrigada, vereador. Vereador Matheus. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os vereadores, imprensa escrita e falada. Eu acredito que falar quase no final, os demais vereadores já falaram bastante coisa. Dou votos ao Kirsch, que falou muito bem na sua explanação sobre o projeto. De outras cidades, a princípio, não foi averiguado nada. Eu sinto também uma falta de comunicação entre o executivo e as pessoas que vão sentir lesadas. Eles podiam, ao menos, ter marcado reuniões, comunicados e depois enviado este projeto para casa. Porque assim elas iam ficar sabendo primeiro, antes que nós. Acredito eu que falta o tempo hábil, como que essa pandemia está se espalhando através de decretos que o governo está fazendo, suspensão das aulas, mas capaz pode voltar dia 1º. É o que esperamos. Ontem saiu um decreto também do comércio. Eu fico muito triste essas pessoas que o comércio permanecer fechado nos grandes centros, como Carlos Barbosa, que é uma cidade cultura, uma cidade acolhedora, no qual todo mundo está se prevenindo, está seguindo as orientações. Acredito que o prefeito Zibente e demais prefeitos da região metropolitana da Serra Gaúcha deve sim tomar uma posição positiva contra o comércio local, porque nós não podemos ficar mais parados. Nós temos que seguir sim as regras. Se não seguir as regras, o bicho vai pegar. Mas eu acredito que todo mundo é capaz de seguir. E quanto a esse projeto aqui, volto ao assunto, eu acho que faltou uma falha de comunicação entre ambas as partes. Eu fico triste por votar um projeto desses, mas a nossa função de vereador, nós não temos escolha. Nós somos escolhidos pelos munícipes, sim, para justificar, aprovar o que é bom, o que é ruim. Porque quem votou em nós sabe da nossa postura aqui na Câmara. Então, seria isso, e eu vou justificar meu voto posterior. Obrigada, vereador. Vereadora Rosália. Sim, presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, imprensa, público que nos prestigia. É bem importante nós termos a oportunidade de debater esse projeto, por isso que eu não quis votar ele segunda-feira, porque eu não gosto de votar, e não é a primeira vez, projetos sem ter o conhecimento, sem ter a certeza, sem ter um debate. E aqui é a casa do debate, e vocês estavam todos no debate, e foi através do debate que nós atingimos que até dia 30 a suspensão vai receber. O primeiro projeto de segunda-feira, a partir de hoje, a suspensão não recebia mais. Ia receber os 15 dias de rescisão, que seria o que prevê um contrato, independente se eu solicitar rescisão ou se o executivo fizer a rescisão, você tem 15 dias, que é o aviso prévio. Então, eu sou da opinião que devemos debater, sim, os projetos. Não era um pandemônio, como foi dito, que precisava ser votado na segunda-feira. Nem acredito que seria necessário hoje essa extraordinária. Eu estou em meu horário de trabalho, que vou compensar depois, e que fique bem claro para o povo lá fora que eu não recebo extra por estar aqui. Eu estou exercendo o meu papel como vereadora. E estou defendendo o povo. Nós fomos buscar, sim, uma terceira via. Não conseguimos, a lei não permite, mas que fique bem claro. Dia 23 de março, o prefeito podia ter rescindido todos. Concordo? Podia ter sido. Buscar uma segunda alternativa. Essa alternativa foi a suspensão. Nós não estamos aqui para decidir se nós mandamos alguém embora ou se nós... O que nós estamos fazendo aqui?
dando a oportunidade deles escolherem dia 2, porque isso vai acontecer dia 30, quando tiver um novo decreto, se vai ser muito tempo ainda as escolas paradas. Então, digamos que há 20 dias ainda no mês de maio, eu, no lugar dessas pessoas, ia querer a suspensão sim em 20 dias voltar, mas não receber até dia 30. Caso contrário, vai parar 2 meses. Tudo bem, então, suspendem, ou melhor, rescindem e buscam projetos alternativos, projetos do governo, porque tem outros projetos do governo federal que eles podem ir buscar. Então, é muito difícil para nós, mas como foi dito aqui, é nosso papel, sim, de decidir, mas também é nosso papel de buscar alternativas e de não votar um projeto sem ter conhecimento. Todos conhecem os trâmites da casa. Quando um projeto entra, ele tem 15 dias. Essa semana nós iríamos discutir com as comissões, o projeto não tinha nem parecer jurídico. Então, eu sou dessa opinião, um projeto, no mínimo, parecer jurídico aqui nessa casa para votar. Então, se a necessidade era tanta, entrou quinta, teria que comunicar aos vereadores. É isso, e sou favorável ao projeto. Obrigada, vereadora. Vereador Enio. Sim, bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, imprensa. Eu acho que na história deste município teve uma ou duas, 3 vezes que foi reunido lá no executivo todos os vereadores, os jurídicos, teve 2 jurídicos da prefeitura, teve o jurídico do legislativo, teve a procuradora do município junto nesta reunião. Então, para mim, aquela reunião foi muito importante para poder esclarecer todos os fatos realmente, e se debateu muito lá, muitas perguntas foram feitas, e no meu entendimento, aquela reunião lá foi importante para a minha decisão, porque eu senti lá que realmente tem que ser dentro da lei, né? E não tinha outras vias a não ser essa decisão que está sendo tomada agora por nós vereadores aqui, que realmente não tinha o que fazer. Foi importante aquela reunião também, que nem a vereadora falou, que teve a segunda via, antes não tinha, e até dia 30, pelo menos, os monitores de creches vão estar recebendo, e tomara que dia 30, dia 1º, o governador desse o decreto que voltasse às aulas, que todo mundo voltasse a trabalhar normalmente, porque realmente está sendo muito difícil. A gente tem trabalhos fora da Câmara e a gente também não está recebendo. Então, tomara que dia 30 volte tudo normal, e que os prefeitos aqui da Serra também, que estão em reuniões, que hoje parece que às 8h30 da manhã o prefeito vai dar o decreto municipal, tomara que abra o comércio, porque realmente está sendo difícil para todo mundo tem que pagar contas e ninguém está recebendo. Poucas pessoas estão recebendo, e eu acredito que aqui a Serra Gaúcha hoje às 8h30 vão abrir o comércio para todo mundo, e que segue a vida. Então, sou favorável a esse projeto, porque as advogadas lá me deram bastante embasamento para este projeto. Era isso, presidente. Obrigada, vereador. Então, agora o projeto de lei número 34 está em votação. Tem 1 minuto para justificar o voto. Alguém se inscreve? Olá? Eu vou seguir a linha dos que se inscreveram, vou seguir a mesma... Só deixo o vereador Miguel, daí que faltou só ele para falar. Então, vereador Kirsch, tem 1 minuto. Esse projeto, julgo eu, ser muito ruim para as pessoas que estão vinculadas. Elas têm que escolher entre o ruim e o péssimo, e isso nunca é bom. É muito complicado para todas elas. Eu acho que não deveria ter vindo para a Câmara de Vereadores esse projeto, continuo achando isso, porque é uma competência exclusiva do prefeito.
Ele não teve coragem de fazer lá e impôs para a Câmara de Vereadores o pepino. E se dependesse do Denir e do Aleph, eles queriam votar já segunda-feira, sem nem ter ninguém sido oficializado, ninguém ter sido avisado, e queriam votar de uma hora para outra sem ninguém, ao menos, saber desse projeto. O que é um tanto quanto constrangedor para nós e para as pessoas lá fora que iam ficar vinculadas a isso também. Ficamos chateados com a falta de transparência, a falta de comunicação, e é bem complicado para todos nós vereadores e muito mais para as pessoas. No mínimo que tem que fazer é cadastrar esse pessoal junto aos órgãos assistenciais para dar uma cesta básica, uma ajuda para eles nesse momento complicado, porque muitos vão sim passar fome, porque dependem unicamente desse salário para sobreviver. Como vota, vereador? Infelizmente, favorável. Vereador Baroni. Obrigado, presidente. É ruim para 96 pessoas, não tem dúvida nenhuma, mas atende o interesse público de 29.990 pessoas. Ou a maioria absoluta do município atende o interesse público. É ruim para essas pessoas, não tem dúvida nenhuma, mas é ruim como para os funcionários das terceirizadas que prestam serviço ao município que tiveram os contratos rescindidos. É ruim para uma série de funcionários do comércio que estão perdendo empregos. É ruim para uma série de setores que essa crise veio nesse sentido para prejudicar todo mundo. Então, o projeto, e tem que elogiar aqui, presidente, o prefeito, que teve a coragem de buscar uma alternativa para não rescindir o contrato. É elogiável a atitude do prefeito. Ele podia muito bem ter rescindido, não, mas deu a opção de suspender para que, se voltar agora logo no início de março, eles não tenham nenhum prejuízo, que volte toda a normalidade para não ter que passar para um outro processo seletivo. Então, nesse sentido, eu sou amplamente favorável, e mais uma vez, se elogia a atitude do Executivo de oferecer, pelo menos, essa suspensão, não a rescisão direta. Sou favorável. Obrigada, vereador. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Hoje eu tenho que falar, e eu tenho que falar de quem? De 96 famílias que ficarão, quem sabe, 2, 3 meses sem receber nada. Eu sou obrigado a escolher, vou ter que votar favorável porque tenho que dar uma escolha. Agora, quando disseram e alguém disse que os vereadores sabiam, não, os vereadores não sabiam. Os vereadores não foram comunicados. E quase que era votado esse projeto segunda-feira. Aí o vereador Rosária, daí se estendeu a mais vereadores aqui, que dissemos que nós pediríamos a vista e pararíamos o projeto. Senão, nós seríamos votados sem ter lido, sem ter feito nada. E lá fora, quem deveria saber que seriam essas 96 pessoas, não saberiam de nada. Então, hoje eu sou obrigado, sim, escolher entre o péssimo e o ruim. Bom, votar favorável sem saber o que é o péssimo e o que é o ruim. Mas que nós não sabíamos. Infelizmente. Vereador Douzan. Vejam bem, na segunda-feira o projeto veio para casa, provavelmente todos os vereadores teriam votado de uma forma, possivelmente hoje votem de outra, frente a todos os debates que foram gerados. Ninguém nunca se eximiu aqui de assumir a sua responsabilidade como vereador. O que a gente diz é que não seria a nossa responsabilidade como vereador votar um projeto que poderia ser exclusividade do Poder Executivo. O mesmo parecer do TCE, ele fala que para servidores, para contratos temporários na área da educação, poderia ser mantido o mesmo parecer que está sendo utilizado para os servidores efetivos, que pode haver a suspensão com legislação própria. Esse é meu entendimento, eu não sou jurista, mas busquei informação com vários, e são entendimentos divergentes. Até os próprios advogados da prefeitura têm entendimentos divergentes. Então, dizer que a gente está se eximindo de uma situação, não é. Mas eu concordo com o que os colegas colocaram e, infelizmente, eu voto favorável, até porque foi o que as pessoas também concordaram em fazer. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Denir. Sim, presidente, voto favorável. Eu só quero dizer que o parecer jurídico ele estava no dia 9 protocolado, já no projeto, e foi lido segunda-feira. Então, o parecer jurídico tinha desse projeto. Quando o TCE diz que pode ser suspenso os contratos por legislação própria, quem são os legisladores do município? É o Executivo? Não, Legislativo. Então, tem que passar por esta casa para poder fazer a suspensão dos contratos. Senão, o prefeito simplesmente rescindia com todos.
que muitos municípios estão fazendo. Fiquei sabendo que Garibaldi, vendo esta proposta nossa, talvez busque essa alternativa para não ter que rescindir com todos. Uma possibilidade. Talvez outros municípios agora possam copiar essa alternativa para não ter que rescindir com todos. Mas a maioria vai ter que rescindir para não ter os apontamentos e os prejuízos. E mais um detalhe que não foi falado, que as procuradoras falaram, só para concluir, presidente, pode sim ter o fato do enriquecimento ilícito e estas pessoas recebendo indevidamente ter que responder ao Ministério Público. Pode sim. Sou favorável. Obrigada, vereador. Vereador Aleph. Presidente, obrigado pela oportunidade. Queria dizer para o vereador Everson Kirch, vereador, é com esse mau caratismo que o senhor quer ser prefeito, vereador? Na segunda-feira, o líder de governo pediu à mesa diretora para que fosse colocado em pauta o projeto. Esse projeto não ia ser votado na segunda-feira. E o senhor votou favorável para colocar em votação. E aí agora o senhor vem aqui dizendo que não ia ser votado na segunda, que quer empurrar o projeto goela abaixo. Todos os vereadores da casa votaram favorável para que esse projeto fosse para a pauta. Todos, inclusive o senhor. O senhor não venha nas redes sociais querer inventar história e mentir. Isso é mau caráter, vereador. Agora, a respeito da minha votação, eu pensei da seguinte forma, já foi externado no grupo das pessoas com contratos emergenciais. Na suspensão e na rescisão, recebe os 15 dias de aviso prévio, recebe férias e recebe os décimo proporcional. Fora isso, a única diferença é manter ou não o vínculo. Então, elas optaram lá na decisão delas para que fosse mantido esse vínculo e depois pudessem recuperar os seus empregos, que é mais vantagem do que ficar rescindido por 2 ou 3 meses, receber algum auxílio e depois não ter mais o trabalho. Então, acharam melhor isso. Só fazendo uma comunicação, então, enquanto vice-presidente da Câmara, o parecer do projeto já tinha na segunda-feira também, parecer jurídico, e aliás o parecer está desde o dia 9 na casa, ele foi lido também na segunda-feira. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Matheus. Puxa vida, já brigando de manhã cedo com o meu companheiro de partido. Eu acho que o senhor vereador Aleph está bem enganado, porque o vereador Kirch tinha pedido 5 minutos antes e não foi solicitado pela mesa. Nós não deixamos e o projeto já entrou na pauta, no qual nós ia pedir vistas em uma reunião dos vereadores, todo mundo aceitou a retirada do projeto pelo vereador Denir. Foi isso que foi feito. Então, o projeto sim entrou na pauta, mas o vereador em reunião em off foi pedido a retirada do projeto. Então o senhor está muito enganado falando do meu companheiro Everson Kirch. E eu queria falar mais, mas o meu tempo é curto. Eu acredito que o projeto eu voto favorável. Só você tem que medir as palavras quando fala, que ele ia pedir 5 minutos antes para falar, certo? E foi proibido de pedir 5 minutos antes que o projeto entrava em pauta ou abaixava para votar. Seria isso. Obrigada, vereador. Vereadora Rosália. Sim, presidente. Eu só quero deixar bem claro aqui, não quero ser a favor a A ou a favor a B, mas nós temos que ter um pouco de cuidado nas palavras e ter um pouco de cuidado em relação a nossos atos, porque nós temos um regimento interno. E se nós vamos rasgar aqui o regimento interno, nós não precisamos estar aqui. O regimento interno prevê 15 dias de um projeto quando entra. O líder do governo solicitou para pôr em pauta o projeto, onde nós tínhamos o conhecimento que nós teríamos 15 dias para discutir o projeto, para entender o projeto. Mas não tem problema. Nós discutimos, debatemos, ganhamos mais um tempo, buscamos o melhor para essas pessoas. Essas pessoas vão ter mais 15 dias, vão ter a oportunidade de decidir se querem ficar ou não, mas vamos ter muito cuidado com o regimento interno, inclusive 5 minutos para o líder do governo, sendo que o projeto foi decidido pela casa, a retirada, e não pelo líder do governo. Então vamos cuidar um pouquinho com o regimento interno dessa casa. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Vereador Enio. Sim, senhora presidente. Realmente nós temos que ter um pouco de calma, porque todo mundo está com os ânimos acirados aqui por causa dessa pandemia. Realmente, que nem o que ele falou, é que pelo regimento interno não podia ter pedido 5 minutos antes de ser votado o projeto.
Então todo mundo foi favorável a colocar o projeto em votação. Aí depois foi se vendo que precisava ser retirado. Aí o cara tirou o projeto. E foi bom que foi tirado porque foi debatido bastante sobre isso. Então, presidente, o meu voto é favorável porque eu não tenho dúvidas nesse projeto. Era isso, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Miguel. Sim, eu também quero dizer em primeiras mãos que eu estou favorável ao projeto e dizendo que eu falei bem claro aqui, depois dos 5 minutos do Kirsch que pediu para nós discutir o projeto lá na sala, e eu disse bem claro aqui que nenhum monitor, nenhuma professora, foi falado aqui de 120 pessoas, é 96 que o prefeito falou lá na prefeitura, na administração falaram, 96. Eu falei bem claro que se fosse que estava sabendo, segunda-feira estava cheio essa câmera. De monitor, o professor, tudo que era problema desse projeto. E ninguém estava sabendo. E eu recebi, então, tantas ligações, mensagem, e eu conversei com várias professoras, monitora, e disseram para mim assim, que eu tinha que votar contra o prefeito, mas eu expliquei para elas a situação como é que era. E aí eu explicando a situação, e eles que disseram, não, assim vota favorável ao prefeito, que nós temos que escolher. Isso que eu estou votando favorável a esse projeto, que todas essas pessoas, 96, que têm uma solução, eles para escolher se eles querem ficar ou não querem ficar. Meu muito obrigado ao presidente, eu estou favorável. Obrigada, vereador. Bom, então eu como presidente da Câmara, quando não tem empate, então eu não voto, mas já quero deixar aqui, todo mundo falou, todo mundo deu a sua opinião, estamos todos angustiados, tristes com toda essa situação. Recebi muitos áudios de várias mães desesperadas para a gente votar esse projeto favorável, para ter a suspensão, para elas terem a oportunidade de estar voltando quando as aulas voltarem, que eu acredito que logo mais tudo isso vai passar e elas poderão estar de volta dando aula para as nossas crianças, para minha filha, enfim. Então, várias dúvidas, sentimentos à flor da pele, como eu estou dizendo para vocês aqui. Tentamos de todas as formas, todos os vereadores, foi feito o grupo, como os colegas falaram, fomos à prefeitura, o parecer jurídico, enfim. Não obtivemos outra forma, né? Algum outro benefício que pudesse estar beneficiando elas por causa da lei, enfim. Então, eu quero dizer que eu, como presidente da Câmara, estou muito triste hoje por estar votando esse projeto, mas, sendo favorável a esse projeto, elas terão a oportunidade de escolha, então, de ficar e esperar as aulas voltarem, ou restringir o contrato, né, e procurar algum outro trabalho. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Encerro, então, a presente sessão. Muito obrigada, um bom dia a todos.